Põe ela aqui, ó. E eu convidei o Pedro porque, por todas as razões do mundo, que eu queria conversar com ele, mas a gente veio de Uberlândia para cá, no carro, delirando. Como o meu negócio é delírio utópico, eu achei que aquela nossa conversa tinha que ser registrada e a gente tinha que falar disso. E então aqui não essa ideia do mastigando, aqui é uma ideia da gente se mastigar mutuamente aqui. E se vocês quiserem entrar na mastigação, puxa uma cadeira, senta aqui que a gente grava também e fica uma mastigação aí. Acho que seria bacana, assim, porque eu vi que o Cláudio é um polemista. Ele é aquele tipo da pessoa que, quando você está discutindo, ele tem uma posição. Aí eu tenho outra. Aí ele vai falando e me convencendo a entrar na dele. Quando eu entro na dele, ele muda de opinião para manter o diálogo, entendeu? Ele quer o debate, não importa ter razão, né? Fala a verdade, Cláudio. Ele quer manter a bola no alto, entendeu? Não é isso. Aí ele traz outra vez ao mesmo tema, mas isso que é gostoso, né? O pior é que eu tive a impressão da nossa conversa que a gente concordava. Então, é uma forma dele. Não, tá vendo? Olha, então, ele achou uma outra forma de... Então, é isso aí. Mas é isso que faz a vida e o progresso. É você sempre estar discutindo, você sempre estar procurando um outro ângulo. E só pode enriquecer o debate. Né? Mas no momento que está o nosso país em que já, quando a gente era jovem, a gente tinha certezas, lembra? Agora ninguém mais tem certeza de coisa nenhuma. Só existe uma. É que a certeza não vale, né? É que a certeza não existe. Essa é uma certeza, né? É uma certeza. Então... Essa é uma certeza. Agora, e você tem outra certeza. Nunca dá para você levantar todos os dados necessários à solução de um problema. Você está procurando mais dados, mais facetas e mais coisas, ainda mais de 500 anos de uma história estranha que nós temos, né, nesse país, uma história... Que ignora os 500 anos anteriores, né? Essa é uma das questões. 500 anos anteriores a 1500? A 1500. De 1000 a 1500. Pois é, e os milênios que vieram antes deles, né? Mas Pedro, eu... Você quer dizer isso? Você quer dizer que é impossível para você imaginar o hoje deixar de lado todos os ontens? Não. Não, estou dizendo que a nossa história não tem 500 anos, ela tem muito mais. Bom, as influências, sim. Mas as histórias mal escritas neste território têm, não digamos 500 anos, vamos dizer, bom, 500 anos. A coisa mais absurda para entrar num território que eu queria entrar com você, que é educação, juventude, criança, etc., essa porra toda, é justamente isso da escola. Quer dizer, se tem uma frase única que todo mundo lembra da escola, se você for olhar, é que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. E, porra, isso é um absurdo a gente aqui dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Em que lugar é esse que a gente usa, nesse tempo de verbo, uma coisa que em Portugal tem sentido, porque eles descobriram. Agora, aqui... Mas, enfim, você escreveu um livro, você me contou que o livro que te segura a onda, que é o que mais vende, é o livro que fala de desobediência, né? Para as crianças, o que incita a molecada a desobedecer. A desobedecer. Não, porque, veja você, a coisa mais difícil na construção de uma sociedade é as pessoas aprenderem a dizer não, aprenderem a escolher o caminho e não aceitar qualquer caminho que se lhes aponte. Dizer sim, senhor, é fácil. Sim, senhor, você cria um nazismo. Todos eram a favor. Eu tenho uma experiência interessante de uma professora já falecida, alemã, que veio para o Brasil. Ela já era meio adultinha em 33, e ela estava num discurso daquele senhor lá, e ele dizia, então ele dizia assim, quem está disposto a morrer pelo Reich? Todos diziam, eu! E ela dizendo, eu quero dizer eu não.
Todos diziam sim. Essa é a grande verdade. Todos diziam, eu quer morrer porra nenhuma por país nenhum, porra. O importante para um país é você estar vivo, não estar morto. Você não ajuda um país morrendo. Você ajuda um país sobrevivendo, trabalhando e fazendo. No entanto, todos aqueles alemães diziam, eu quero morrer pelo Reich. Então, você vê, o importante naquele momento era que o povo pudesse dizer, nein, não. Tá? Então, o importante é desobedecer. A gente criou uma sociedade patriarcal em que todos os crentes têm que ser obedientes. Obedientes a quê? Ao reacionarismo que estão recebendo? Não, eles têm que dizer, não, eu quero outro caminho, quero outra solução. Claro que entre vários, às vezes há um adulto que te dá uma boa sugestão, eu digo sim, mas eu escolho o sim. É difícil escolher entre o sim e o não. Então é uma loucura, né? 35 anos, as escolas adotam o livro de um autor que diz para as crianças não serem obedientes. Agora, eles compreendem o que quer dizer isso. Compreende mesmo de verdade? Essa escola que está aí agora? Não essa escola, porque só uma meia dúzia que lê, né? A outra meia dúzia, as outras 4 dúzias da classe não leem porra nenhuma. Então, aqueles melhores que vão construir o país, que realmente vão construir o país, que vão realmente compor a elite que dominará o país, porque essa é a grande verdade. Eu, na minha velhice, eu entendi o seguinte, tem uma palavra de 4 letras que não existe, que é chamada povo. O povo, o AD, que povo? Quem é o povo? O povo. Não existe um conjunto de pessoas que você possa chamar o povo. Eu me lembro agora, no dia 13 de 16, né, que houve uma enorme passeata em São Paulo de protesto. Então, o povo foi à rua. Eu fui ver. E cada pessoa ali tinha uma opinião diferente da outra. Era uma loucura. Havia pessoas pedindo guerra, outros pedindo a revolução socialista, outros pedindo ditadura, outros pedindo invasão, ditadura militar, outros não sabiam bem o que estavam fazendo ali, outros lutando pelos homossexuais, outros lutando pela libertação da mulher, outros lutando pela opressão da mulher, e outros lutando contra os homossexuais. Era uma loucura. E tinha milhões de pessoas ali. O povo. O povo é isso. É muita gente com diferentes ideias, ainda mais muitas vezes divergentes. Há um movimento lá que é Abaixo Marx e Viva Mises. Mises seria o mais radical pensador de direita do mundo. Ninguém ouviu falar dele. Mas tinha cara lá com faixa sobre Mises. Então, não, o povo foi à rua naquele. O povo não foi à rua. O povo estava vendo que as coisas não estavam bem no país, como não estavam mesmo, aquele governo não estava bom. Então, cada um queria levar para um lado. E o que vai acontecer? Qual é o risco? De vir um Hitler e faça todos dizerem sim, senhor. Mas é um risco, mas, ao mesmo tempo, eu te digo pelo lado otimista, que é o meu aqui. O meu lado otimista aqui é o seguinte. Sem essa puta confusão que você falou, não há mudança possível. Claro. Então, a puta confusão é bem-vinda, o caos. O caos, no século XX, é disruptivo. Quando você fala caos, politicamente falando, no século XX, é porque é um pouco isso que você descreveu. É uma puta confusão, ninguém sabe o que está fazendo, a gente está perdido aqui. O caos do século XXI, segundo a minha percepção, é o momento criativo, onde todas essas coisas têm que entrar tudo junto ao mesmo tempo aqui agora. Não há linearidade, a ligação de coisas de alhos com bugalhos que antes não era possível fazer, agora tem que ser feita. As crianças que fazem isso na escola, que começam a fazer ligações que não são as ligações lineares, naturais, são chamados de déficit de atenção. Aliás, o cara que inventou déficit de atenção, ao morrer, fez uma confissão. Você conhece essa história? Não. O cara que inventou o déficit de atenção ficou milionário vendendo Ritalina e o caralho. De a droga da obediência. Então, o cara que ficou rico, ao morrer, antes de morrer, se arrepende numa tentativa de ir para o céu, imagino eu,
E aí ele diz assim que era tudo uma invenção, que não existe, na verdade, esse negócio todo, que era um engano, essa história do déficit de atenção. E eu sempre achei o déficit de atenção... Você discordou comigo que você fez assim? Eu falei mentira de pensar mal, porque tô boba, sabe? Então... Eu não duvido nada. Não, tudo bem, entendi. Ótimo. Então, porque o que eu acho é que esse déficit de atenção é uma nova atenção, ligando coisas que anteriormente não são ligáveis. Não é ordem e progresso é nazismo. Total. Então, não existe progresso com ordem. O progresso é a desorganização caos do Estado para criar uma nova utopia. Então, devíamos trocar isso. O Manuel Castells, numa reunião que eu fiz no Fórum Social Mundial, eu fiz lá uma intervenção, 2000 e pedaços, eu não consigo lembrar os anos do passado, mas foi 2005, 4, 5. E eu estava no Ministério da Cultura com o Gil, nós fizemos uma mesa que tinha o John Perry Barlow, que acabou de morrer, que é um visionário maluco, estava o Manuel Castells, estava o Gil, estava o Lessig, Lawrence Lessig, que era o caso do Creative Commons e tal. E ele, no fim, vendo as coisas que a gente estava falando, ele falou, vocês têm que trocar a bandeira de vocês para caos e progresso. O Manuel Castells falou isso. Tem razão, caos e progresso. E eu acho que essa é a vertente que me interessa nesse momento, é olhar para esse momento caótico, onde as pessoas estão completamente perdidas, como a única e necessária oportunidade para se reconstruir alguma coisa desses cacos que estão sobrando. Então, vamos falar do futuro, e o futuro será construído, provavelmente, pelas crianças que estão na escola hoje. E veja só a revolução que aconteceu na escola. A escola sempre foi entendida como alguém, o depósito perfeito de todo o conhecimento, em pé no lugar, com um monte de gente quietinha na frente, e ele transmitindo o brilho da sua inteligência. Gente, hoje, com a internet, com o Google, esse cara não existe. Um professor não pode se arrogar a dizer eu sei tudo, porque se ele fala uma coisa, o menino na hora fala, não é nada disso aqui, está falando na Google, então, o ano não era esse, era outro. O cara falou, um professor existe para ficar em pé ali dizendo, não sei, vamos procurar juntos. Eu acho perfeito isso. Se o professor conseguir falar não sei, está resolvido o problema. É difícil, né? Está resolvido o problema. É difícil, não? É porque eles foram todos, eles estão ali nessa posição de que, se ele não sabe, ele não pode ser professor. Isso é uma estupidez, né? Além do que, Cláudio, tem um problema enorme. Quando resolvi, eu nunca fui educador. Minha formação é sociologia e política, mas minha profissão sempre foi jornalismo. Então, sempre vivi de escrever. Quase perto dos 40 anos, eu resolvi escrever para crianças e adolescentes. A partir daí, eu fui estudar psicologia do adolescente, psicologia do desenvolvimento, para tentar entender melhor o ser humano e no decorrer de seu amadurecimento, né? E aí, claro, a minha vida é a escola. E a minha decepção é a escola que temos. Nós temos uma escola que aí houve uma pretensa redemocratização a partir de 85, e nós nunca tivemos um dia de democracia. Porque a democracia, na minha opinião, a base dela seria uma igualdade de oferta de oportunidades. Isso chama escola. Isso chama escola. Se nós pudéssemos ofertar a capacidade para todo ser humano se aparelhar para fazer o melhor de si, nós estaríamos criando uma democracia. No entanto, o Brasil, desde que foi criado, por exemplo, o relatório PISA, que verifica a quantidade de aprendizado em meninos e meninas de 15 anos, o Brasil continua sendo a rabeira da humanidade. Nós não saímos dos últimos lugares. Mas deixa eu te provocar aqui. Se tem uma fila do primeiro lugar, do segundo lugar, do terceiro lugar, do quarto, quinto lugar, que está indo para o lado errado, o melhor lugar é o último. Então, mas vamos dizer assim, mas aí nós criamos esse professor. Portugal sempre foi o último país da Europa, cara, é o primeiro agora.
Não é. É o primeiro, cara, de longe. Portugal está revolucionando as coisas, tem uma política de drogas extraordinariamente interessante, está com as coisas mais ou menos resolvidas, está contra a política de austeridade, está fazendo coisas inacreditáveis. Ele saiu de Salazar para um país... Dom Sebastião voltou. Não, mas eu queria chegar num outro ponto. O ponto é o seguinte, nós criamos um tipo de educação extremamente elitista. Nossos professores são formados para, ao contrário do que você forma os médicos. Como é que você forma um médico? Você forma um sujeito, uma moça, feita para tratar de pessoas que estão doentes, não de pessoas que estão sadias. E dar mais atenção para aquele que está mais doente do que aquele que está nem tanto. Você olha um hospital não trata todo mundo do mesmo modo. Você tem departamentos no hospital. Você tem um ambulatório criado para pessoas que chegam lá com pouca coisa e tal, nem internada, já é manda embora. Tem uma enfermaria grande onde estão internadas pessoas com alguma doença. Mas você tem um centro de terapia intensiva, onde você interna as pessoas em pior estado de saúde. Escola não. Na escola, o professor foi treinado para tratar da elite, dos bons alunos. Eu adoro a Marianinha, que senta na frente, é uma ótima aluna, ela faz tudo o que eu faço. Agora, lá no fundo, tem um maldito, um Joãozinho. Quando eu entro em classe, já quero botar ele para fora. Ele é ignorante, ele é preguiçoso, ele é vagabundo. Então, o que eu faço? Eu expulso ele da escola. Eu dou 3 dias de suspensão. Então, o médico devia fazer isso. Seu João, o senhor está com uma diabetes muito grave, eu vou lhe dar uma nota baixa por causa disso. Mas eu concordo com você Esse seu exame de fezes aqui merece um 0. Por que um médico, Cláudio, pede um exame para você ir a um laboratório? Para você fazer certos exames, para ele saber o que você tem e te tratar, tá? Não é para você saber o que você tem e se tratar. Então, quando eu faço uma prova para os alunos, eu dei uma aula de determinada coisa. Então, eu quero saber qual a média que tenha colado na classe. Se metade não entendeu, é porque a aula foi ruim. Não adianta eu dar nota baixa para esses caras. Eu tenho que aí refazer a aula, procurar outro caminho, mandar pesquisar, não sei o quê. Não, a nossa escola trata só da elite. As grandes escolas, não sei se aqui é Araxá assim, mas no Brasil inteiro é assim. A minha escola é ótima, eu ponho todo mundo na faculdade. Mas como é que você matricula esse moleque na escola? Ele faz um exame de admissão. Se ele não, para ele ser aceito nos grandes escolas, tem que ser um... Ele já tem que estar pronto. Ele tem que ser um idiota que não pensa. Não, ele já tem que estar pronto. O aluno que tem dificuldade, esse não é tratado. Mas, Pedro, ele não Pedro, o deixa... antibiótico do conhecimento. O professor tem que tratar do aluno que não está entendendo. Mas esse aluno que não está interessado. Tá, o cara que quer sair da classe, quer jogar bola. Mas você disse que esse cara é o mais doente, eu acho que não, ele é o são. O doente é o professor que está nessa porra. Pois é, agora, mas é isso que está acontecendo. É isso. Aí você manda esse menino para a rua, você suspende ele, expulsa ele, o que é que vai ser dele? Ele vai se juntar com quem? Com os que foram expulsos. Que a única coisa que tem gente, é Pedro. o crime. Não, Pedro, não é não. A rua é uma